Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, assim, todo mundo reconhece de longe, mas que a gente raramente para dissecar de verdade, sabe? A arrogância. Hum, é um daqueles temas universais, né? Exato. E para guiar essa nossa exploração, a gente vai se basear num livro fantástico chamado On Arrogance, do psicanalista italiano Giuseppe Civitarese. E o legal é que ele não fica só na psicanálise. Não mesmo, ele cria um diálogo muito rico com a filosofia, com a literatura, até com teoria política, para montar um retrato, assim, bem multifacetado do que é ser arrogante. E acho que vale a pena deixar claro o nosso objetivo aqui, né? Com certeza. A ideia é fugir um pouco daquela visão moralista, sabe? De só julgar a arrogância como um defeito de caráter, coisa de gente metida. Sim, e além do, nossa, que pessoa arrogante. Exatamente. O convite do livro, e o nosso aqui, é olhar para as raízes disso no sofrimento psíquico, entender a arrogância como um sintoma, quase um pedido de socorro que nasce da falta de reconhecimento. Um obstáculo para o crescimento tanto da pessoa quanto da sociedade, né? Perfeito. Então, a nossa estrutura hoje vai seguir um pouco essa jornada do livro. A gente começa tentando definir o que é arrogância, usando umas figuras da literatura para dar corpo à teoria. Gosto disso. A teoria encarnada. Isso. Depois, a gente vai olhar para um lugar inesperado. A arrogância dentro da própria psicanálise. Uma autocrítica bem forte. Interessante. E daí, a gente expande para a sociedade e termina explorando o que seria o grande antídoto para tudo isso, que é o conceito de reconhecimento. Ótimo. Então, ok, vamos começar a desembrulhar isso. O que é, afinal, arrogância? O livro já começa dizendo que ela não é, né? Sim, e isso já ajuda a limpar o terreno. Não é simplesmente orgulho, não é só violência. Ela vem acompanhada de outra coisa, uma insolência, uma prepotência, às vezes até uma certa estupidez. Certo. Mas o ponto que para mim virou a chave foi a etimologia da palavra, que você mencionou. A etimologia é fascinante. A palavra vem do latim, de rogare, que significa pedir, perguntar ou exigir, e tem o prefixo ad, que indica uma direção. É uma exigência direcionada ao outro. Peraí. Então, o arrogante é alguém que está pedindo. Exigindo, exatamente. E aí vem a primeira grande inversão de perspectiva do livro. O arrogante, na sua essência, não é rico, não é autossuficiente. Ele é fundamentalmente pobre. Pobre. Isso é totalmente contraintuitivo. A gente vê o arrogante como alguém que se sente o máximo. Pois é. Mas ele é pobre de um bem essencial que lhe foi negado. E não é um bem material, é o bem de ser, o bem de existir aos olhos do outro, de se sentir validado. Como ele não tem isso ou não sabe pedir de forma saudável, ele exige. Ele tenta arrancar à força. Nossa, é como se ele estivesse gritando: me olhem, me reconheçam, mas de uma forma tão distorcida que o efeito é o contrário. Perfeito. E o Aristóteles, que o livro cita, já tinha sacado isso. Ele dizia que a arrogância busca humilhar o outro. E o objetivo não é um ganho prático, tipo tomar o lugar da pessoa. Não. Qual é o objetivo, então? É o puro prazer psicológico de se sentir superior. É uma dinâmica sadomasoquista. Para não sentir a própria vergonha, o próprio vazio, ele precisa forçar o outro a sentir vergonha. Entendi. É uma projeção? Ele se sente um zero e, para não encarar isso, precisa fazer o outro se sentir menos que zero. A arrogância vira uma defesa, então. Uma defesa, uma armadura. E como Nietzsche aponta, e o livro explora bem, essa armadura pode ser muito sutil. Como assim? Às vezes, a arrogância se disfarça de cordialidade excessiva, de simpatia forçada, até mesmo naquele ato de reconhecer as próprias falhas de um jeito meio performático, sabe? Ah, eu sou terrível nisso, mas esperando que o outro diga, não, você é ótimo. Entendi a falsa modéstia. Exato. E o mais perigoso, talvez, é a arrogância que vem em total boa-fé.
A pessoa simplesmente não tem a menor capacidade de autocrítica, de se ver de fora. Ela genuinamente acredita na própria superioridade. É uma ausência completa de espelhos. E essa falta de espelhos, essa rigidez, me parece um bom gancho para a gente entrar nos exemplos da literatura, que o livro usa de forma brilhante para dar vida a essa teoria. Sem dúvida, a literatura mostra a teoria em 3 dimensões. O primeiro caso é o Barão de Charlus, do Proust. Um personagem que é o suprassumo do orgulho, da nobreza, mas que esconde algo bem diferente por trás, né? Exatamente. Charles é a personificação da arrogância aristocrática. Mas o livro foca numa cena específica, brutal, em que ele é encontrado num bordel sendo açoitado. Certo. E aí a arrogância dele desmorona. Mais do que isso, a cena revela que a arrogância era outra face de um masoquismo profundo. A análise que o livro faz é que a necessidade dele de esconder a própria homossexualidade não era só por convenção social. Era algo mais profundo. Sim, era um reflexo de se sentir inconscientemente totalmente transparente, vulnerável aos olhos dos outros. A arrogância funcionava como uma casca grossíssima para proteger uma ferida infantil ligada a uma falha no reconhecimento materno. Ele precisava ser superior para não se sentir inexistente. Entendi. A armadura protegendo a vulnerabilidade extrema. E o próximo exemplo nos leva para Shakespeare, Henrique V. E aqui a coisa fica bem interessante. Fica mesmo. A cena-chave é quando o Delfim, o príncipe da França, envia um presente para o rei Henrique V. Um baú cheio de bolas de tênis. Um insulto claro. Tipo, você é uma criança, vá brincar. Um insulto intolerável à soberania dele. E a resposta de Henrique V é uma explosão de fúria completamente desproporcional. Ele diz que vai transformar aquelas bolas em balas de canhão. A arrogância de um servindo de gatilho para a fúria do outro. Exatamente. E isso revela uma dinâmica central. A arrogância como um gatilho para uma vingança que busca aniquilar o outro simbolicamente. A análise do livro vai ainda mais fundo. Como? Ela conecta essa fúria de Henrique V a uma fantasia inconsciente de retorno ao útero materno. A ideia é que a origem mais primitiva da arrogância e da vingança pode estar na experiência traumática de ser violentamente expelido desse primeiro lugar seguro. Nossa, que leitura profunda. Do trauma do nascimento para a geopolítica da guerra. É uma conexão ousada, mas que aponta para como essas feridas primárias podem ecoar nas nossas interações mais complexas. E o terceiro exemplo literário é talvez o mais antigo e poderoso. Agamenon, na Ilíada de Homero. Sim, a arrogância de Agamenon é trágica porque ela se manifesta como uma total falta de limites. Ele comete uma híbris atrás da outra. Certo. Ele insulta o sacerdote Crises, que só queria a filha de volta. Depois, para compensar essa perda, ele toma a escrava Briseida de Aquiles, o seu melhor guerreiro, o que quase custa a guerra para os gregos. E o livro aponta que a arrogância original dele foi ainda pior, né? O sacrifício da própria filha, Ifigênia. Exato, ele sacrifica a filha por ter se gabado arrogantemente de ser um caçador melhor que a própria deusa Ártemis. Para apaziguar a deusa, ele entrega a vida da filha. É o limite da arrogância. A vida dos outros, até da própria família, se torna descartável para manter o seu status. E essa dinâmica entre Agamenon e Aquiles é central, né? É central. O livro os descreve como duas unilateralidades em conflito. O que isso quer dizer? Agamenon representa a lei do homem, a lei do poder, do comando militar. Aquiles, por ser filho de uma deusa, representa a lei divina, a honra, o valor individual. O problema não é um ou outro. O problema é o choque entre eles. É a cisão rígida entre eles. Não há dialética, não há negociação. É uma colisão que impede a reconciliação. E o livro faz uma observação fascinante sobre o feminino nessa história. As mulheres no caminho de Agamenon. Sim, são 4. Ifigênia, que ele sacrifica, Criseida, que ele rouba, Briseida, que ele toma de Aquiles,
Polixena, que é sacrificada no túmulo de Aquiles, e ainda tem a quinta esperando por ele em casa. Clitemnestra, a esposa que vai matá-lo. Exato. Essas 5 figuras femininas simbolizam uma força, um poder. Talvez a própria vida, a conexão, que a arrogância masculina e guerreira dele não consegue entender, não consegue se relacionar. E por isso ele só consegue dominar, roubar ou destruir. E no final, é essa força que o destrói. Uau, essa análise é muito rica. Mas de todos os exemplos, o livro parece dar um peso especial para a tragédia de Antígona, de Sófocles. Sim, Antígona é o caso mais denso, o centro da análise. Vamos recapitular o conflito central. Antígona quer enterrar o irmão, Polinices, que lutou contra a cidade de Tebas e foi morto. Mas o novo rei, Creonte, que é tio deles, decreta que Polinices, como traidor, deve ficar insepulto para ser comido por cães e aves. E quem desobedecer será morto. É um decreto de Estado. Certo. E a nossa simpatia inicial, quase instintiva, é por Antígona, né? Ela parece a heroína, defendendo os laços de sangue, a lei divina contra um tirano cruel. Essa é a leitura mais comum, a leitura romântica da peça. Mas o livro resgata a análise do filósofo Hegel, que é muito mais provocadora. E o que Hegel diz? Para Hegel, isso não é uma história do bem contra o mal. É a história de 2 arrogâncias que se chocam. Tanto Antígona quanto Creonte são trágicos porque são unilaterais, cegos. Cada um defende uma forma de lei como se fosse a única verdade absoluta. Sangue dos deuses do submundo. É uma lei antiga, inconsciente, não escrita. Ela está absolutamente certa de que essa é a única lei que importa. E o Creonte? O Creonte representa a outra lei, a lei da polis, do Estado. Uma lei nova, humana, racional, explícita. E ele também está absolutamente certo de que a estabilidade do Estado está acima de qualquer sentimento familiar. Então, o problema não é uma lei ser melhor que a outra? O problema, para Hegel, é que eles não conseguem dialogar. São 2 monólogos que se cruzam e se destroem. Nenhum dos 2 consegue ver a verdade parcial que existe no lado do outro. É a colisão de 2 certezas absolutas. Tem uma fala do Creonte que o livro destaca que é incrível. Ele está falando da teimosia da Antígona e diz: sobrancelhas teimosas são as que encontram o pó. Perfeitamente o próprio Creonte. Ele é a personificação da sobrancelha teimosa. Exatamente, ele não tem a menor capacidade de ver o próprio reflexo na teimosia dela. E é esse fenômeno que Hegel chama de Entzweiung, Entzweiung é uma palavra alemã, né? o que significa, a tradução literal é algo como cisão, fratura, separação em 2. É como uma guerra civil. A tragédia acontece porque o movimento que Hegel chama de Anerkennung, o reconhecimento mútuo, falha completamente. E essa guerra civil não acontece só na sociedade entre o Estado e a família? O livro diz que ela acontece dentro de nós. Sim, essa é a ponte para a clínica, para a psicologia. No nível do sujeito, essa Entzweiung é a fratura entre a nossa parte consciente e a nossa parte inconsciente. O nosso Creonte interno contra a nossa Antígona interna. Exatamente. Perfeita analogia. O Creonte interno é a nossa mente racional, lógica, que tenta controlar tudo, que se baseia em regras e naquilo que é explícito. A nossa Antígona interna é a nossa parte mais profunda, afetiva, ligada ao corpo, às emoções, às lealdades invisíveis, aquilo que é inconsciente. E quando essa conexão se rompe? O que acontece com a pessoa? Ela perde a bússola emocional. O pensamento pode até parecer super lógico, coerente, mas ele gira em círculos, fica desconectado dos sentimentos, do corpo. A pessoa pode falar sobre uma grande dor sem sentir nada, por exemplo. É um pensamento desencarnado. E o livro explica as origens dessa fratura? Como isso começa? Sim, ele usa as ideias de psicanalistas como Winnicott para ilustrar isso. A ideia é que essa cisão pode começar muito cedo na relação do bebê com a mãe ou o cuidador principal. Como? Imagina um bebê que depende totalmente do ambiente para sobreviver. Se esse ambiente personificado na mãe é muito imprevisível, invasivo ou simplesmente não consegue ver e responder
às necessidades reais do bebê? O bebê precisa se adaptar. Ele precisa. E para se proteger de uma angústia de aniquilação, ele desenvolve uma habilidade incrível. Ele aprende a ler a mãe. Ele para de esperar que suas necessidades espontâneas sejam atendidas. E ele começa a prever o que a mãe quer. Exatamente. Ele foca toda a sua energia em antecipar o humor da mãe, os desejos da mãe, para se moldar a isso e garantir a sobrevivência. Ele desenvolve uma mente, um intelecto afiado, mas às custas do seu eu verdadeiro, espontâneo. Nossa, ele vira um pequeno Creonte. Tudo vira cálculo, estratégia, controle. E a Antígona dele, a parte que sente, que deseja espontaneamente, fica enterrada viva. Fica enterrada viva. É uma descrição perfeita. A pessoa cresce vivendo com um medo fundamental e operando no absoluto. Ou tudo ou nada. Certo ou errado. Não há espaço para ambiguidade, para o meio termo, para negociação interna. E essa rigidez é a essência da arrogância. E o final da tragédia é a consequência disso, então. Sim, Creonte parece vencer. Antígona morre. A lei do Estado prevalece. Mas qual o preço? Ele perde o filho, Aemon, que se mata por amor a Antígona, e depois sua esposa, Eurídice, se mata ao saber da morte do filho. Ele fica sozinho no poder. Um rei num palácio vazio. Ele sobrevive fisicamente, mas morre em espírito. Sua vida se torna um deserto. A lição de Hegel e do livro é que a civilização, a lógica pura, o creonte, quando perde o contato com suas raízes obscuras, afetivas, a Antígona, não leva à felicidade, leva a uma existência miserável. A sociedade não pode se basear no domínio, mas na verdade que emerge do reconhecimento mútuo. Essa análise de Antígona é muito poderosa e me faz pensar se essa dinâmica de poder e reconhecimento se aplica em contextos menos trágicos, mais cotidianos. Com certeza. E para isso Hegel analisa outra obra, que o livro também explora, uma sátira de Diderot chamada O Sobrinho de Rameau. Certo, eu conheço. É um diálogo entre um filósofo e esse sobrinho que é um músico fracassado, um parasita. Exato. Rameau vive de adular seus benfeitores ricos, como o financista Bertin. Ele diz o que eles querem ouvir para ganhar um jantar. Mas por dentro ele os despreza. É que o livro chama de linguagem da desintegração. Adulação na superfície, ressentimento e ódio por baixo. Um dia, ele se rebela, fala umas verdades e é expulso da casa de Bertin. E o que Hegel vê de tão importante nessa cena? Ele vê um momento em que a dinâmica do falso reconhecimento implode. O que está em jogo é o senso de valor de cada um. Bertin, o rico, descobre que sua generosidade e seu poder não lhe compra afeto genuíno. Sua identidade baseada na riqueza desmorona. Ele se sente um tolo. E a arrogância dele se manifesta aí. Sim, Hegel usa a palavra Übermut, que é uma arrogância que surge como defesa contra a abjeção, a mortificação de não ser reconhecido como ele gostaria. Bertin presumiu que, com um simples jantar, ele possuía a alma de Rameau. Ele ignorou completamente a dignidade, a indignação do outro. É uma total falta de empatia, que é outra face da arrogância. Então, o que tudo isso, a literatura, a filosofia, significa para a própria psicanálise? Porque o livro argumenta que essa mesma dinâmica arrogante pode acontecer dentro do consultório. Exatamente. E esse é talvez o ponto mais radical do livro de Civitarese, inspirado diretamente por um ensaio de outro psicanalista, Wilfred Bion, chamado Sobre a Arrogância. Certo, você mencionou que esse ensaio foi o gatilho para o livro todo. Qual é a tese de Bion? A tese de Bion é uma bomba. Ele propõe uma releitura completa do crime de Édipo. O famoso complexo de Édipo. Sim. A gente aprendeu com Freud que o problema de Édipo era a sexualidade. O desejo incestuoso pela mãe e o desejo parricida contra o pai. Bion chega e diz, não. O quê? Então qual é o verdadeiro pecado de Édipo? A híbris dele? Para Bion, a híbris de Édipo, sua arrogância fundamental, não foi sexual, foi epistêmica. Foi o seu desejo de saber.
a sua vontade de saber, que o levou a resolver o enigma da esfinge. Mas o desejo de saber não é uma virtude? O conhecimento não é bom? Depende de como se busca saber. Vamos voltar à cena da esfinge. Ela aterroriza a cidade de Tebas com um enigma. Que criatura tem 4 pés de manhã, 2 ao meio-dia e 3 à noite? E Édipo, com sua inteligência brilhante, responde: o homem. Infância, vida adulta, velhice com uma bengala. Exato, ele vence. A esfinge se joga do penhasco, Édipo se torna o herói, o rei, mas essa vitória para Bion é uma vitória ilusória. É o início da sua ruína, Por quê? porque a resposta o coloca no caminho de descobrir a verdade sobre si mesmo, que ele matou o pai e se casou com a mãe. Precisamente. O ponto de Bion é que a esfinge, que representa o mistério da existência, o desconhecido, o inconsciente, não pode ser derrotada com uma resposta lógica e abstrata. A resposta é o infortúnio da pergunta. A arrogância de Édipo foi acreditar que o intelecto, sozinho, poderia resolver o mistério da vida sem consequências. E como Bion conecta isso com a psicanálise? Aí vem a genialidade da analogia. A psicose do analista, e por extensão da instituição psicanalítica, é cair na mesma armadilha de Édipo. É a arrogância de querer ser científico no mau sentido. O que seria o mau sentido? É o desejo de decifrar o paciente como se ele fosse um enigma, de coletar dados, aplicar uma teoria e dizer a ele uma verdade unilateral. Ah, o seu problema é este por causa daquilo. É a arrogância de achar que se pode resolver o mistério do outro. A arrogância de ter a resposta para a esfinge do outro. Exatamente. E segundo Bion, essa postura arrogante na clínica leva a uma tríade de sintomas terríveis. Uma tríade. Qual? Primeiro, a arrogância em si, a presunção de que se sabe. Segundo, a curiosidade, que não é uma curiosidade genuína, empática, mas um desejo quase voyeurístico de saber, de coletar fatos sobre o paciente para encaixá-lo numa teoria pré-existente. E a terceira? A estupidez, que para Bion é a consequência inevitável das outras duas. É a ilusão de que se compreendeu tudo. E no momento em que você acha que entendeu, você se fecha para qualquer nova descoberta, para a verdade que ainda está por emergir, você fica estúpido, no sentido de entorpecido. Isso é uma autocrítica muito, muito forte à própria prática. É demolidora. E Bion não para por aí. Ele critica as instituições psicanalíticas, a tendência ao dogmatismo, a criação de hierarquias rígidas, a resistência a novas ideias. Tudo isso como uma defesa, uma armadura institucional para se proteger da ansiedade do não saber. O livro menciona uma lista irônica que ele fez sobre isso, né? Sim, é hilária e trágica. Uma lista de métodos para destruir a criatividade dos candidatos a analista. Coisas como nunca permita que eles tenham uma ideia original, sempre os lembre da autoridade dos mais velhos. É uma crítica feroz à arrogância institucional. Ok. Se essa postura de Édipo científico é tão destrutiva, qual seria a alternativa? Qual é o antídoto que Bion propõe para o analista? O antídoto é o que ele chama de capacidade negativa. Capacidade negativa. Parece um paradoxo. Parece, mas a ideia é brilhante. Ele pega o conceito emprestado do poeta romântico John Keats. A capacidade negativa é a habilidade do artista e, para Bion, do analista, de estar no meio de incertezas, mistérios, dúvidas, sem aquela necessidade irritante de correr atrás de fatos e da razão. É. A capacidade de não saber. E de ficar bem com isso. Exatamente. É a habilidade de tolerar a ansiedade do desconhecido. É como se o analista precisasse ser aquele bom detetive que não acusa o primeiro suspeito que aparece. Ele precisa resistir à tentação da resposta fácil. Ele precisa ficar confortável no mistério. Sim, ele precisa abandonar a hermenêutica da suspeita, essa ideia de que ele está ali para desmascarar o inconsciente do paciente. E, em vez disso, adotar uma postura de hospitalidade, de renunciar ao desejo de resolver o paciente. É uma mudança de postura fundamental. De especialista para um anfitrião do desconhecido. Perfeito. O analista não é um observador externo e objetivo decifrando
um objeto. Ele faz parte do campo. Ele também é afetado, transformado pelo encontro. A análise não é sobre encontrar a verdade, mas sobre construir um espaço seguro onde uma verdade possa emergir. Uma verdade que nem o analista nem o paciente conheciam antes. E essa lógica da arrogância do saber, de fechar o diálogo com respostas prontas. Nossa, isso parece estar em todo lugar hoje, né? Muito além do consultório, na sociedade em geral. Totalmente. A dinâmica das redes sociais é um exemplo gritante disso. Sim. O livro expande a discussão para essa área social, usando um conceito de Roland Barthes que eu acho muito útil. O conceito de doxa. Explica um pouco o que é a doxa. A doxa, para Barthes, é a opinião pública, o senso comum. É aquilo que todo mundo sabe e que, por ser tão óbvio, ninguém mais questiona. É a naturalização de uma ideia. E como isso se conecta com a arrogância. A doxa é a arrogância do coletivo. É a tirania da resposta pronta. O slogan que substitui o debate. O meme que substitui o argumento. Os likes que validam uma ideia sem que ela precise ser verdadeiramente pensada. É a morte do pensamento crítico. Exato. A vida digitalizada muitas vezes nos empurra para essa lógica binária violenta. Certo e errado. Amigo e inimigo. Nós e eles. É o mundo de Creonte e Antígona, só que com algoritmos. E o livro usa a pandemia de Covid-19 como um experimento social extremo dessa dinâmica, né? Sim. Sem entrar no mérito das políticas específicas, a análise do livro aponta para como o medo coletivo levou a posições muito rígidas. Uma espécie de terror sanitário, onde qualquer dúvida era vista como heresia. O distanciamento social se tornando um solipsismo realizado. A biopolítica, o controle dos corpos. E a ascensão da medicina e da ciência a um lugar quase de nova religião, a única detentora da verdade sem espaço para o debate sobre as incertezas, que eram muitas. E o mecanismo psicológico por trás disso é o mesmo que a gente viu no indivíduo, né? Qual? Quando uma pessoa ou uma sociedade inteira é confrontada com um medo avassalador, com o desconhecido absoluto, a tendência é recorrer a essa cisão defensiva. A gente se agarra a uma lógica abstrata, a números, a regras, a uma autoridade externa. Para não ter que lidar com a bagunça dos afetos, com a ansiedade, com a dor, com a incerteza. Exatamente. É o triunfo da ideologia, da tecnologia, da lógica abstrata do lucro sobre o pensamento complexo e a vida ética. E tem uma citação de um paciente no livro que, para mim, resume essa condição social perfeitamente. Qual é? O paciente diz que se sente perfeito e invisível. Perfeito e invisível. Nossa, isso é muito poderoso. É a busca por uma perfeição funcional, por um desempenho impecável que nos torna invisíveis em nossa própria humanidade, nossa vulnerabilidade. Somos avatares, números, estatísticas. Perfeitos, mas invisíveis. Uau! Ok, então, se a arrogância, em todas essas esferas, individual, institucional, social, é o sintoma dessa fratura, dessa falha de reconhecimento, a pergunta de $1 milhão é: o que é, afinal, o reconhecimento? Como a gente constrói essa ponte sobre o abismo da cisão? Essa é a pergunta fundamental. E para respondê-la, o livro volta a Hegel, mas o ilumina com a sensibilidade clínica de Bion. Certo. O que Hegel diria sobre o que é o reconhecimento? Para Hegel, o reconhecimento não é uma coisa estática, é um movimento dialético, é uma dança que envolve duas ações fundamentais, o confessar e o perdoar. Confessar e perdoar. Isso soa muito religioso. Mas não é no sentido dogmático. Confessar, para o Hegel, nesse contexto, é ter a coragem de externalizar a sua falha, a sua incompletude, é admitir a sua vulnerabilidade e, mais do que isso, é expressar o seu desejo mais fundamental, que é o desejo de ser desejado pelo outro, de amar e ser amado. É se mostrar, tirar a armadura. Exato. E o perdoar é um movimento recíproco. É a aceitação dessa vulnerabilidade pelo outro. É o outro que, ao ouvir a confissão, não usa isso para dominar, mas responde também com a sua própria vulnerabilidade. É o eu também sou falho. Então não é um choque de armaduras, como em Antígona.
É um encontro de vulnerabilidades. Exatamente. É nesse encontro que o verdadeiro reconhecimento acontece. E o Bion dá um nome para o resultado desse encontro que é lindo e quase intraduzível. Qual é o nome? At-one-ment. At-one-ment. Em inglês, a palavra significa expiação, reparação. Sim, mas se a gente divide a palavra, ela vira at-one-ment. O ato, o movimento de tornar-se um. Tornar-se um. Para Bion, a verdade não é um conteúdo, um fato, uma teoria que o analista dá ao paciente. A verdade é um evento. É esse momento de sintonização emocional profunda que acontece entre duas pessoas. É quando um nós emerge. Um nós que transcende e transforma o eu e o você individual. A verdade como um encontro. Sim. E esse at-one-ment é o verdadeiro alimento para o crescimento psíquico. É o que repara aquela cisão original, a Entzweiung. E isso me conecta diretamente com a ideia final do livro, que vem de Winnicott, a necessidade de um lugar seguro, um safe place. Exatamente. Porque para que essa dança do confessar e perdoar, para que o at-one-ment possa acontecer, é preciso um ambiente de confiança. Um lugar onde a vulnerabilidade possa existir sem o medo de ser atacada ou explorada. Um lugar onde a gente possa tirar a armadura sem medo de levar uma facada. Perfeita analogia. E essa, no fim das contas, é a grande conclusão da análise. A solução para a arrogância, a nossa, a do outro, a da sociedade, não está na condenação moral, no julgamento. Está na construção desses lugares seguros. Sim, práticas que promovam o nós, seja na terapia, na educação, na arte, na política, nas relações pessoais. Porque quando a ansiedade fundamental de não existir, de ser invisível, diminui, A necessidade de usar a armadura da arrogância, da lógica abstrata e dominadora, também diminui. exatamente, a gente pode finalmente relaxar e simplesmente ser. Uau! Ok. Então, só para a gente amarrar tudo que a gente conversou, foi uma jornada e tanto. Começamos vendo que a arrogância não é um excesso de autoestima, mas, paradoxalmente, um sintoma de uma fratura interna, de uma falta de reconhecimento que nos aterroriza. Uhum. Uma exigência desesperada por um bem que faltou. Depois, vimos na literatura, e especialmente na tragédia de Antígona, como essa dinâmica de cisão entre duas lógicas unilaterais que não dialogam leva à destruição, e como isso se repete dentro de nós, entre a razão e a emoção. E se repete nas instituições, como a própria psicanálise, com a arrogância do saber, e na sociedade como um todo, com a tirania da opinião pública, a doxa. E, finalmente, vimos que o antídoto para tudo isso não é uma fórmula mágica, não é uma resposta simples no estilo de Édipo. Não, é um processo difícil e contínuo. A busca por esse reconhecimento mútuo, por essa sintonização afetiva, o attunement, é a difícil passagem de uma lógica de guerra e oposição para uma lógica de diálogo, de encontro. De amor, em última instância, como o livro sugere. Sim, de amor. Para a gente fechar, o livro nos deixa com uma reflexão final que é bem provocadora e eu queria compartilhar. A Europa, o mesmo continente onde Freud escreveu sobre um mal-estar na civilização, viveu décadas de relativa paz depois de guerras terríveis. Um lugar seguro em escala continental, talvez. Talvez. Mas hoje, a gente vê o surgimento de nacionalismos, de populismos, de discursos de ódio, de polarizações extremas. E a questão que fica no ar, e que eu deixo para quem nos ouve é: como a violência, muitas vezes disfarçada nessa máscara tão banal da arrogância, se infiltra de novo no nosso dia a dia. Como ela entra sutilmente em nossas casas, em nossas conversas, mesmo quando a gente acredita que já aprendeu as lições da história. Exatamente. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta exploração tão profunda e, eu acho, tão necessária.